Olá, caros estudantes. Eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos falar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Um fator importante. Então, primeiramente, a gente vai analisar essa imagem aqui, no qual ela mostra aqui na descrição, né? Esse texto aqui é de William Orben, né? E ele retrata a assinatura do Tratado de Versalhes, né? Tratado de Paz, na Sala dos Espelhos em Versalhes, tá? Então, e aqui no final nos questiona, né? Como as decisões estabelecidas no Tratado de Versalhes afetaram a Alemanha nos anos seguintes. Bom, como nós vimos na aula sobre a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu, já existia um sentimento de revanchismo e ressentimento entre as nações europeias, né? A Alemanha principalmente, a França também bastante. Então, anterior a esse processo, de 1871 até a Grande Guerra, 1914, esse período nós chamamos de Belle Époque, né, que foi um período caracterizado por dois fatores importantes. Né? O primeiro fator é um florescimento cultural e industrial, um florescimento. Então, a classe burguesa ela estava, de alguma forma, se beneficiando da industrialização. Né? A industrialização, ela chegava, os benefícios da industrialização e do capitalismo chegavam ao maior número de pessoas, de burgueses. É claro que uma boa parcela da população estava alheia a esses benefícios, mas a classe média, ampliou-se a classe média que teve acesso aos benefícios da industrialização, né? Principalmente ali da segunda revolução industrial. Então, esse foi um fator importante, né, que causou otimismo, né, otimismo na sociedade europeia, e aí a consequência disso foi um florescimento cultural, artístico, industrial, urbanístico em várias as nuances. Né? Então, isso foi um fator. Outra característica foi a existência da paz armada. Né? Então, ao mesmo tempo que causavam a euforia e um otimismo, os países eles estavam se armando, eles estavam se militarizando cada vez mais por conta desse revanchismo, né? E de relações mal terminadas entre guerras passadas e tal. Né? Além disso, cada nação queria se fortalecer em relação às outras, né? Queria meio que dominar as outras nações. Então, por exemplo, no processo anterior a isso, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, né? Que foi a guerra entre a França e a Alemanha. Então, a Alemanha, buscando unificar o seu Estado, né, entrou em guerra com a Alemanha, ou melhor, a Alemanha, tentando unificar o seu Estado, entrou em guerra com a França, e ela entrou em guerra com a França basicamente para poder unir os povos alemães, que estavam dispersos em pequenos reinos, né, cada um autônomos. Então, a Prússia, que era o reino mais forte dentro de toda a civilização alemã, de toda a civilização germânica, a Prússia, ela, por meio dessa guerra, ela conseguiu unificar os outros reinos alemães ali e lutar contra a França e vencer a França. E aí, com essa vitória, eles ocupam uma região da França chamada de Alsácia-Lorena. Então, isso cria uma espécie de revanchismo e ressentimento dos franceses em relação à França, dos franceses em relação à Alemanha por conta da perda desse território. Tá? Então, isso é um fator. Então, além disso, a Alemanha, dentro desse quadro de Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, ela queria aumentar o seu poderio por meio, né, de conquistas coloniais, né, que ela se considerava menos privilegiada com relação a isso. As outras nações europeias tinham muito mais colônias, né, na África e tal. Então, isso foi um fator importante. Então, e aí também o fato de haver bastante conflito na região ali da Península Balcânica, né? Na região da Grécia, da Bulgária, da Romênia ali, havia bastante conflitos étnicos, né? Então, os croatas, os sérvios, os albaneses, os romenos. Então, havia o Império Austro-Húngaro que dominava toda aquela região ali, dominava todos esses pequenos povos, etnias. Né? Esses povos buscavam por independência e tal. Então, ocorreu essa guerra, a Grande Guerra ocorreu devido a esses fatores. Né? Bom, ocorrida a guerra, terminada a guerra,
a Alemanha ela foi considerada a única culpada pela Grande Guerra. Então, a Tríplice Entente, né, formada pela Inglaterra, pela Rússia e pelos Estados Unidos, impuseram à Alemanha pesadas indenizações, né, tomaram parte dos seus territórios, né? A Alemanha perdeu, por exemplo, parte do seu território para a criação da Polônia, perdeu o porto de Danzig, perdeu também outras regiões importantes ali. Ela foi proibida de montar um exército, de ter uma produção industrial bélica, né? Bélica de guerra. Então, e isso também de alguma forma travou a indústria alemã, porque a industrialização por meio da guerra, sim, é um fator importante de riqueza para as nações, tá? Então, a Alemanha, ela saiu da guerra derrotada. Após a derrota na guerra, causou uma outra derrota econômica e social, porque ela foi obrigada a pagar indenização, ela perdeu territórios, ela houve muita morte de sua população economicamente ativa, né, dos trabalhadores, e além disso, as cidades alemãs estavam destruídas. Então, tudo isso, né, corroborou, de alguma forma, incentivou com que criasse na Alemanha um sentimento de vingança, né, de vingança. Então, inclusive, um autor inglês chamado um economista inglês chamado Keynes, do keynesianismo, esqueci o primeiro nome dele, Keynes, ele declarou após a assinatura do Tratado de Versalhes que aquele tratado ele não promovia a paz, pelo contrário, ele promovia uma vingança que mais cedo ou mais tarde aconteceria, e como nós percebemos aqui, aconteceu, né? A Segunda Guerra Mundial, segundo também ao dito de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, certa vez ele disse que a Segunda Guerra Mundial não é outra coisa senão a continuação da primeira, né? A continuação da primeira. Então, esses são alguns fatores iniciais que a gente tem para falar sobre esse assunto, tá? Então, a gente vai continuando aqui falando sobre esse assunto. Vamos aqui, o expansionismo nazifascista. Bom, como nós estudamos nas aulas anteriores também sobre regimes totalitários e autoritários, um fator importante que... Então, todos esses fatores criaram um sentimento, né, de revanchismo e de vingança, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começou, de alguma maneira, a tentar recuperar sua economia, tentar reestruturar a sua urbanização, né, promover mais trabalhos e tal. Então, a Alemanha, nesse período, ela contou com a ajuda financeira dos Estados Unidos, financiando a sua indústria, financiando a urbanização das cidades que estavam destruídas. Então, os Estados Unidos, né, estavam ajudando a Alemanha a se reconstruir após a Grande Guerra. Ocorre que em 1929, como nós estudamos, ocorreu, né, o crash de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em decorrência da superprodução de produtos e de um investimento na Bolsa de Valores de forma assim ilusória em relação ao nível de riqueza que a população tinha. Então, o investimento na Bolsa de Valores não era equivalente à riqueza material das pessoas, né? E aí ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, isso interferiu muito no mundo todo, mas na Alemanha isso foi sentido muito forte, porque a Alemanha, basicamente, ela dependia dos financiamentos dos Estados Unidos. Então, com isso, com todo esse ressentimento de perda da Grande Guerra, com a impossibilidade de amenizar os problemas econômicos que vinha, e essa amenização dos problemas econômicos, ela vinha com a ajuda dos Estados Unidos por meio dos financiamentos, a indústria, a estruturação das cidades, a Alemanha entrou em uma crise econômica que possibilitou, né, a ascensão de regimes
totalitários, né, que foi o nazismo, né, que foi um regime que caracterizado pelo ultranacionalismo, ou seja, a Alemanha é tudo e os outros países não são nada, pelo preconceito às minorias, principalmente aos judeus, né? Os alemães acreditavam que os judeus eram culpados pela Revolução Russa, pela derrota da Alemanha na Grande Guerra, então pela crise econômica. Então os alemães eles não queriam se responsabilizar pelas suas perdas e pelas suas derrotas, então eles culpavam outro povo, culpavam o povo judeu. E aí, então, foi caracterizado pelo anticomunismo, né? Então eles não gostavam dessa possibilidade de igualdade entre todas as pessoas que a Revolução Russa pregava. Então eles eram anticomunistas, antissocialistas. Os nazistas, eles eram anticomunistas, antissocialistas, eles eram antidemocráticos, né? Então eles não, então a democracia liberal que era exercida na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é um sistema de governo no qual o Estado não interfere muito na economia. O Estado dá liberdade de a indústria se autopromover, as pessoas têm liberdade e tal. Então, eles eram contrários a isso, porque esse sistema de governo pertencia aos países que os derrotaram na guerra. Então, eles criaram um outro sistema de governo, não o democrático, mas o totalitário, no qual o poder centralizava todo no Estado, principalmente na figura do executivo, né, do presidente, do primeiro-ministro. Havia censura aos opositores, perseguição dos políticos adversários, eliminação da oposição, entre outros fatores importantes. Tá? Então, tudo isso, a crise da Bolsa de Nova York em 29 possibilitou a ascensão do Partido Nazista, e o Partido Nazista tinha essas características. Né? Eles queriam também eliminar os judeus, como a gente vai ver, e aumentar o território alemão. Eles queriam, os nazistas, eles venceram as eleições, né? Ou conseguiram o poder, de alguma forma, colocando isso na ideia das massas. Né? Eles faziam muita propaganda também, então, imagina você ouvir o dia inteiro que os judeus é culpado pela desgraça da Alemanha. Você ouvir o dia inteiro na televisão que a Alemanha, que o alemão, a raça ariana, é a raça superior. E que por conta disso todas as raças devem se submeter à Alemanha ou devem desaparecer. Imagina você ouvir isso todo dia, na televisão, no rádio, no cinema. Chega uma hora que você vai acreditar, E aí através disso, o povo alemão, de modo geral, começou, né, a ver no judeu e nos outros povos, né, um povo inferior. E aí isso causou um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi o Holocausto, né? Foi a morte, o genocídio dos judeus nos campos de concentração, né, dentro ali da Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi um fator, tá? Então, é preciso que a gente saiba disso. Então, um importante personagem nesse processo era o líder da propaganda nazista, né, o Goebbels. Ele falava que uma mentira repetida, uma mentira repetida várias vezes, ela é absorvida como verdade. E isso ocorreu lá. Então, imagina você ouvindo todo dia uma coisa, você vai acabar acreditando naquilo. Ainda mais se você só tiver aquele espaço como mecanismo de informação. Tá? Então, isso foi alguns fatores iniciais que é importante a gente falar. Então, vamos aqui. Então, aqui nós temos um mapa no qual mostra as regiões aos quais Hitler, né, foi tomando para si, né, contrariando o Tratado de Versalhes, porque o tratado falava assim, você não pode remilitarizar a Alemanha, você não pode conquistar outras áreas, anexar outras áreas. Então, nós vemos aqui no mapa, que eu vou olhar aqui no livro, né, nessa parte aqui, em 7 de março, a Alemanha ocupou a Renânia. Em 13 de janeiro de 1935, ele ocupou a região de Sarre, né, que foi em 35. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler assumiu o poder, né? Ele foi chamado por Paul von Hindenburg para ser primeiro-ministro. Com a morte de Paul von Hindenburg, ele assume tanto a chefia
ele se torna chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado é aquele que representa o Estado, né? Chefe de Estado, ele não tem poder, ele participa de reuniões internacionais e tal. Chefe de governo é aquele que realmente administra, aquele que dá a canetada lá para construir uma ponte, para guerrear com outro Estado, para fazer as coisas de fato. Tá? Então vamos aqui. Ele anexou aqui em 23 de março a região de Mermel, né? E em 29 de setembro de 1938 a região de Sudetos, 16 de março de 39 aqui a região da Boêmia e da Morávia, 12 de março de 38 a anexação da Áustria, né? E aí, em 16 de março a anexação da Eslováquia, tá? E aí, em 29 de setembro, houve a Conferência de Munique. O que foi a Conferência de Munique? Então, a França e a Inglaterra temendo que houvesse um novo conflito mundial, né? Porque a Grande Guerra foi dramática. Várias pessoas morreram, cerca de 10 milhões de pessoas morreram, 150 milhões de pessoas feridas, cidades destruídas, né? Cidades destruídas. Então, foi toda uma geração perdida aí por conta da guerra. Então, temendo que ocorresse um novo conflito mundial, e agora seria muito mais terrível, porque os países eles tinham armas muito mais avançadas, eles fizeram essa conferência para tentar persuadir Hitler a parar com as anexações. Então, eles falaram assim, ó, Hitler, nós permitimos que você seja dono dessas regiões que você já anexou, que você já ocupou. Mas você não deve ocupar mais outras regiões. Senão vai dar BO, senão a gente vai entrar em guerra com você. E aí Hitler aceita. Ele aceita, né? Só que depois ele contraria essa conferência, né? Quando ele ocupa, quando ele conquista a região da Polônia, que a gente vai ver depois, ok? Então, a França e a Inglaterra, elas sacrificam essas regiões tomadas pelos alemães em prol, né, da paz mundial, né? Que como nós veremos, ela não foi perseguida, apesar de eles haverem tentado. Vamos aqui, então, a próxima página para a gente falar um pouco mais sobre isso. Sobre aqui o expansionismo em outros estados, Itália, Japão, URSS e Estados Unidos. Bom, a Itália, né, que iniciou o regime totalitário dentro da região da Europa, a Itália, ela ocupou ali a região da Albânia, na Península Balcânica, e ela também entrou em guerra ali com a Etiópia, né? Ela tentou tomar o território da Etiópia. Então, a Itália, eu não falei muito da Itália, mas a Itália também ficou muito ressentida em decorrência ali do desfecho da Grande Guerra. Apesar de ter vencido, a Itália ela iniciou a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, ao lado da Alemanha, ou seja, né, ao lado dos impérios centrais. E aí, em 1915, ela passa para o lado da Tríplice Entente, né, ao lado de Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. Ao estar do lado dos vencedores, ela não conquistou os territórios que ela almejava, que os estados da Tríplice Entente haviam prometido. Então ela fica ressentida. Ela mergulha em crise econômica também, e aí ela está junto aqui com a Alemanha e com o Japão, né, formando o eixo, né, que tem característica de expandir seus territórios, dominar os territórios na sua vizinhança, né, para não só adquirir matéria-prima, recursos naturais e minerais, mas também para ter um mercado consumidor, né? Se a gente for pensar no Japão, o Japão foi uma nação que durante por muito tempo ela estava isolada do mundo, né? E aí o Japão ele queria ter uma maior importância para o mundo, né? E o Japão estava bastante ressentido também de as nações europeias terem lutas, conquistas expansionistas, conquistas territoriais, e o Japão não. Então, o Japão, os europeus estão lutando ali para conquistar território. Então, o Japão também queria isso, né? E o Japão ele tinha um certo dissabor, principalmente com os Estados Unidos, com as nações ocidentais, na verdade, né? Porque quando o Japão o Japão invadiu a China, invadiu a região da Manchúria, os Estados Unidos, né, pararam de fornecer petróleo para o Japão. Aí o Japão ficou meio ressentido, mas como? Essa galera aí gosta de conquistar territórios e quando eu tento conquistar, eles meio que me barram, você entendeu? Aí ele pensa assim,
eu tô na Ásia. A região da Ásia, se ela for conquistada por alguém, tem que ser para algum asiático, que seja um asiático, e não um ocidental. Então tinha essa rixa, né? Porque o Japão, ele queria meio que ser imperial, né? Expandir seu território dentro da Ásia ali. E os ocidentais não deixavam. E aí ele ficou, mas como? Eles são do lado do Ocidente, quer dominar a minha região aqui, quando eu tento, eles tentam me barrar, então tinha essa rixa. Então o Japão e a Alemanha foram os principais personagens dentro da Segunda Guerra Mundial que conquistaram vários territórios, expandiu seus territórios muito grande. Nos primeiros momentos da guerra, eles estavam bem firmes, assim, vitória sobre vitória, né? E aí a gente vai ver isso depois com mais clareza, tá? A região da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, liderada por Stalin, eles não tinham tanto essa veia, pelo menos inicialmente, de expansão territorial, até porque, né, a região da União Soviética já era extremamente grande, né? Era extremamente grande. Então, mas eles tinham também, posteriormente, eles começaram, né, também a empreender uma expansão territorial, né, a região ali da Europa Oriental, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Então, aí a deflagração do conflito, tá? Então, em 1º de setembro de 1939, Hitler, contrariando a conferência lá de Berlim, deixa eu ver, ou melhor, a conferência de Munique, na verdade, contrariando a conferência de Munique, Hitler, ele invade a Polônia, né? Antes disso, ele faz um acordo com Stalin, né? Hitler, primeiro-ministro, chefe, Führer da Alemanha, ele faz um acordo com Stalin, Joseph Stalin, da União Soviética. Eles criam lá o Pacto de Não Agressão. Né? O que foi isso? Foi um combinado de que nenhum país iria guerrear com o outro, tá? Durante 10 anos, tá? Então, e aí com isso, Hitler ficou meio que à vontade para conquistar a Polônia, né? Na região leste, que a gente vai ver depois, tá? Então, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha ocupa a região ali da Polônia. Com isso, né, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E aí nós temos aí inaugurado o palco, né, para a Segunda Guerra Mundial, né? E aí se formaram dois blocos, né? Os aliados, né, Inglaterra e França, inicialmente, depois os Estados Unidos, Inglaterra e França, e posteriormente os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que foram os aliados. E o eixo, né? Inicialmente Itália e Alemanha, e posteriormente o Japão. Tá? Então, está formado aí, né, os dois blocos, né, que vão causar esse problema aí para o mundo aí durante esse período. Tá? Então, a gente tem aqui algumas informações. Aqui, nesse parágrafo aqui, em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão, que eu falei para vocês. Né? Esse pacto foi chamado de Ribbentrop-Molotov, tá? Ribbentrop-Molotov. Então, guarde esse nome aí. E aqui nós temos as fases dos conflitos, né? As fases desse conflito bélico. Então, a primeira fase houve vitória do eixo, ou seja, da Alemanha, da Itália e do Japão, né? A Alemanha foi conquistando várias regiões ali dentro da área da Europa Central. O Japão foi conquistando, na região do Pacífico ali, o Japão foi conquistando tudo, que a gente vai ver depois. Eu vou colocar um mapa depois aqui para isso ficar mais claro, as conquistas territoriais. Então, o Japão, ele conquistou um espaço muito maior do que a Alemanha, tá? Então, nós temos aqui a primeira fase, né, vitórias do eixo, 39 a 41, e aqui a segunda fase, equilíbrio de forças, 42 a 43, e em 44 a 45, né, a vitória dos aliados. Né? Então, nós temos aqui a região da Inglaterra, nós temos aqui a França, nós temos aqui a região da União Soviética, e aqui os impérios centrais, né, o eixo, né, Alemanha e Itália aqui. E do outro lado aqui, o Japão. Bom, vamos aqui falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, em 39, com a invasão, com a conquista ali da Polônia, então, e em menos de um mês,
alemães eles conquistaram a região ali da Polônia. Como que eles faziam isso? Qual que era a tática de guerra? Primeiro, os alemães eles iam com os aviões e despejavam bomba lá na Polônia. Com isso, debilitava, né, o exército polonês. Né? Então, você vai com o avião lá, de surpresa, vai com o avião, detona um avião lá em toda a cidade. Então, você já deixa o adversário meio cabisbaixo. Depois você vem com tanques de guerra para, né, assolar os que estão ali em terra. Então, a gente chama isso de Blitzkrieg, então guerra relâmpago, né? Primeiro você vem com o avião, destrói tudo, depois você vem com os tanques Panzer, né, que é chamado as divisões Panzer. Então, os ataques aéreos eram feitos pela Luftwaffe, né, que era a força aérea alemã. Então, a Luftwaffe, ela ia com os aviões lá, destruía tudo, e depois vinham as divisões Panzer, né, os tanques de guerra, e a infantaria destroçando tudo. Então, em menos de um mês, conquistaram ali a região da Polônia. Com isso, né, a União Soviética, ela conquistou, então nós vemos aqui no mapa, vocês vão conseguir enxergar aí, então a Alemanha que está aqui, ela foi conquistando essa parte aqui, metade da Polônia ela conquistou. Com isso, o Stalin também falou, vou conquistar outra metade. Então, Stalin pegou outra metade aqui da Polônia, tá? Então, aqui a Polônia foi dividida entre esses dois estados, tá? Então, aqui um fator importante. E aí, com essa invasão, a França e a França e a Inglaterra entram no conflito. Bom, por enquanto, então, isso que a gente tem que falar aqui. Bom, a gente vai falar agora sobre os frentes ocidental e oriental, tá? Então a gente tem aqui no mapa aqui, como vocês já sabem, região norte para cima, região sul para baixo, região à direita leste e à esquerda oeste. Né? Então nós temos aqui a frente ocidental, né, que é do lado esquerdo, e a frente oriental, que é do lado direito. Então temos aqui nessa guerra aqui nós tivemos basicamente a frente ocidental, né? A Alemanha, primeiramente a Alemanha ocupou aqui. A Alemanha começou a guerra de forma muito forte, ocupando a região da Bélgica, da Holanda, ela foi na Noruega, foi conquistando tudo. Depois ela foi conquistar a região de Paris. E a região de Paris, os alemães conquistaram a região de Paris, né, de forma bem rápida também, que até eles mesmos ficaram surpresos com essa conquista rápida de Paris. Tá? Então, a França, ela foi atacada ali na linha, vamos lá, deixa eu informar vocês aqui, na linha. Então, pessoal, aqui nós temos a informação lá da Polônia com plano branco, branco, que foi chamado plano de conquista da região da Polônia. E nós temos aqui o frente ocidental, tá? Então, a França foi atacada na linha Maginot, e essa linha aí que os franceses tinham feito, né, após a Grande Guerra ali, para evitar possíveis ataques estrangeiros ali, principalmente da Alemanha, tá? Então, e a Alemanha, ela tinha apoio ali da França, né, porque eles faziam parte ali da aliança. Então, nós temos aqui, ó, no mês de maio de 1940, Bélgica, Holanda, Luxemburgo também passaram para o domínio nazista, né? E aí, o que ocorreu? Vamos lá ao mapa. Vamos aqui ao mapa para a gente ver. Então, a Alemanha, ela começou a conquistar aqui a região da Dinamarca aqui no norte, e aí ela começou a vir aqui a região mais ocidental, conquistar a Holanda, os Países Baixos, a Bélgica, depois ela veio para Paris, para a França, tá? E aí ela conseguiu rapidamente expulsar o exército inglês e francês que estavam juntos aqui para a região lá de Dunkirk, tá? Então eles foram obrigados ali a uma retirada promovida aí pelo exército nazista. Tá? Isso é um fator importante. Deixa eu ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Então, a frente ocidental, nós temos essas questões, a retirada de Dunkirk. Então, e aqui nós temos aqui, né, uma foto com Hitler, né, e seus partidários aí andando sobre a cidade de Paris. Ao fundo nós temos a Torre Eiffel, tá? Fator importante aqui dentro desse processo. Bom,
fator importante. Então, o que a gente tem para falar aqui? Então, a frente, tá falando sobre a frente ocidental. A gente vai falar um pouco agora sobre a frente oriental, tá? Então, a Alemanha, como ela estava conquistando de forma bem avassaladora todos os territórios ali, a região ocidental, ela, ela, ela desrespeitou o tratado Ribbentrop-Molotov com a Rússia e ela partiu para conquistar a região da Rússia, né? Então, abriu-se a frente, vou mostrar aqui no mapa novamente, abriu-se a frente oriental. Então, a Alemanha, ela começou a lutar aqui conquistou a região aqui da Holanda, da Bélgica, Luxemburgo, e começou a conquistar a região, e conquistou a região aqui da França. E aí, durante um tempo, ela tentou conquistar a região da Inglaterra. Então, ela, com sua força aérea, né, a Luftwaffe, ela começou a despejar bombas nas cidades inglesas, tá? Então, mas os ingleses, por meio principalmente da espionagem e da decodificação de informações que os nazistas faziam, os ingleses conseguiram conter as investidas alemãs dentro de seu território, tá? Apesar de haver mais de 40 mil mortes ali com esses bombardeios, os alemães não conseguiram, né, conquistar a região ali da Inglaterra, né? E isso desmistificou, né, a ideia de que a Alemanha era invencível, né? Tem outros fatores importantes que a gente também analisa, assim, que, por exemplo, os alemães, eles tomavam uma droga que dava a eles a capacidade de ficar 2 dias sem dormir. Então, assim, o exército alemão, ele era muito temido, você entendeu? Porque é um exército que não descansava. Dia e noite lá, estava guerreando até conquistar o que eles queriam, tá? Então, como Hitler não conseguiu conquistar a Inglaterra, ele conquistou aqui a região da França, e essas regiões aqui da Holanda, da Bélgica, região norte também, Dinamarca. Ele partiu para a frente oriental, né? Então, ele descumpriu o pacto com a União Soviética e tentou ocupar a região aqui da União Soviética. Tá? E aí ele começou também, de forma avassaladora, vencendo ali a região da União Soviética, né? Porém, ele não conseguiu derrotar os soviéticos da maneira rápida como ele pretendia. Por conta disso, isso foi um dos motivos de ele ter perdido a guerra ali para a União Soviética, tá? Porque a guerra deveria ser rápida, até por conta do inverno, né? Com a chegada do inverno, os alemães que não estavam preparados para o inverno, eles não estavam preparados eles não tinham alimento suficiente para uma guerra longa, eles não tinham alimento suficiente para uma guerra longa, eles não estavam vestidos apropriadamente para uma guerra longa, né? Então, muitos morreram de frio e de fome, né? E, além disso, os seus armamentos eles não funcionavam no frio, né? Porque os tanques, os motores eram refrigerados a água, então a água congelava e os rifles, todo o seu equipamento não funcionava. E aí, no começo, né, o Hitler começou vencendo, só que depois os soviéticos conseguiram, né, através de um contra-ataque, derrotar os alemães e começaram, né, eles não só derrotaram os alemães, eles começaram a avançar no sentido de ocupar o território alemão. Então, o alemão aqui agora já mudou a situação. Além de não conquistar um território inimigo, o inimigo está tentando conquistar a Alemanha dentro da Alemanha, tá? Então, vamos aqui. Então, isso aqui é um fator importante, tá? E aí começa a derrocada, né, da Alemanha, começando aqui pelo Oriente, aqui com a União Soviética, tá? E aí os aliados, eles, por meio disso, eles vencem também os alemães, né? Os alemães, eles ocuparam a região aqui norte da África, tá? Norte da África, então eles tinham um controle aqui sobre o mar Mediterrâneo, os alemães. E aí os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e parte da resistência francesa, eles conseguem vencer os alemães aqui, né? Então os alemães eles estavam
com uma divisão do seu exército dentro aqui da África, da região norte da África, e aí chamada de Afrika Korps, né, que era uma divisão da Alemanha treinada justamente para lutar no deserto, e aí os aliados conseguem vencer os alemães aqui, os alemães e os italianos. Então, com isso, abriu dois portais para que os aliados, né, invadissem a Alemanha. Então, eles podiam entrar aqui pela Península Itálica, né, porque eles conseguiram controlar essa região aqui, que anteriormente era controlada pelos alemães, e eles também queriam entrar por aqui, pela região da Normândia, né, próxima região aqui da Holanda e da Bélgica, tá? Então, o dia D, eles fizeram uma operação chamada Dia D para invadir a Alemanha, né, a partir da Normândia aqui, tá? Então, foi uma operação bastante planejada. E aí, com a invasão, sofrendo a invasão aqui da União Soviética, sofrendo a invasão dos aliados França e Inglaterra, daqui na região da Normândia, e também a invasão aqui na região da Península Itálica, ficou claro assim que a Alemanha não ia conseguir deter, né, o avanço, né, dos aliados da Tríplice Aliança, que estava, né, promovendo a derrocada da Alemanha no segundo conflito, né, mundial, Segunda Guerra Mundial. Bom, nós temos essas informações aqui para a gente falar para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, basicamente é isso. Então, vamos falar um pouco sobre o Japão dentro desse período, tá? Então, aqui, a entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra decorreu do fato de o Japão ter invadido, né, a base marítima dos Estados Unidos lá em Pearl Harbor, né, na região ali na região do Caribe. Então, os japoneses, como eu falei anteriormente, os japoneses eles invadiram a China, e aí eles causaram já quando o Japão invadiu a China até então era aliada dos Estados Unidos. Quando o Japão invadiu a China, isso descontentou os Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram assim, vou parar de vender petróleo para você, porque o petróleo é utilizado para fazer as máquinas funcionarem, os navios e tal. E aí o Japão falou assim, vou atacar vocês. Então o Japão atacou a base marítima de Pearl Harbor. Para quê? Para debilitar a força marítima japonesa, para debilitar a força marítima estadunidense, para que eles, né, não tivessem tempo de reagir contra o Império Japonês, tá? E aí com isso, os estadunidenses eles declaram guerra ao Japão. A consequência disso foi que a Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos, e aí está formado aí mais um fator aí de processo destrutivo por meio de mais nações entrando dentro desse conflito, tá? Nós temos aqui também, em 22 de junho de 41, os alemães puseram em prática a chamada Operação Barbarossa, né, que foi a operação para conquistar a região ali da União Soviética, tá? Eles queriam conquistar ali a região de Stalingrado, né? Stalingrado, cidade de Stalin, né? Stalin era o chefe da União Soviética, né? Ele era o presidente do Partido Comunista Russo e ele liderava o país. Então, conquistar Stalingrado era não só uma questão estratégica, mas era uma questão simbólica, né? Derrotar a cidade que foi feita em homenagem, que tem o nome em homenagem ao chefe do comunismo. Lembrando aqui que os alemães eles eram totalmente anticomunistas, né? Eles não queriam que o comunismo influenciasse a Europa, né? Então, os alemães eles queriam conquistar aquela região porque eles não gostavam do comunismo e porque eles também queriam ter acesso aos recursos naturais e minerais que existiam ali na região da União Soviética, principalmente petróleo. Ali é uma região rica em petróleo, tá? Então, nós temos essas informações aqui que a gente tem para passar para vocês. Falei aqui sobre Pearl Harbor.
E aí, então aqui nós temos, a gente vai falar um pouco sobre a invasão, sobre a rendição alemã, tá? Então, com a com a invasão, né? Com o contra-ataque dos aliados, né? De um lado você tem, assim, vamos lá, deixa eu ver se eu coloco aqui. De um lado você tem aqui, da frente oriental, você tem a União Soviética. E aqui, da frente ocidental, você tem a França, né? A resistência francesa. Lembrando aqui que a França, metade dela estava sendo ocupada pelos alemães, mas a outra metade era resistente ainda à dominação alemã. Então você tem aqui a Inglaterra do lado da frente ocidental. Você tem a França, a Inglaterra, né, e os Estados Unidos. E aqui na região da Península Balcânica você tem a Itália, que está agora lutando contra os alemães. Lembrando aqui, pessoal, que inicialmente a Itália e a Alemanha eram aliados, né, formavam o eixo junto com o Japão, tá? Só que os aliados venceram ali no Mar Mediterrâneo os italianos. E aí os italianos depõem, né, depõe o Benito Mussolini, que era o líder que era o primeiro-ministro ali da Itália, e aí começa um novo governo. Esse novo governo declara guerra à Alemanha, tá? Então você tem aqui também 3 frentes, não tem como a Alemanha, né, vencer ou resistir agora. Então, a Itália, ela é conquistada ali pelas forças aliadas. Com isso, eles depõem Benito Mussolini, entra no poder um novo governante, né? Esse governante declara guerra à Alemanha, então a Alemanha ela é atacada por essas 3 frentes aqui. Então, a consequência disso foi a derrocada progressiva da Alemanha, tá? E aí Hitler, em abril de 1945, Hitler se suicida, ele suicida-se, né? Dando um tiro na sua cabeça, sua esposa morre também, ela se envenena, e aí os corpos são cremados, então até hoje a gente não sabe sobre os corpos desses 2 personagens, do Hitler e de sua mulher, porque eles foram cremados e tal. Por que eles foram cremados? O Hitler não queria que ocorresse com ele o que ocorreu com Benito Mussolini, né? Porque populares italianos, pessoas do povo italianos, prenderam o Mussolini, fuzilaram o Mussolini e deixaram a sua cabeça, o seu corpo exposto em praça pública, assim, mostrando seu descontentamento, né, aquele líder tirânico que causou muitos problemas à Itália. Tá? Então, a morte de Mussolini serviu como troféu para a oposição, para os revoltosos, para o povo que não aceitava, né, um governo tirânico. Então, esse aqui foi um fator importante que a gente tem para falar para vocês. Bom, creio que não esqueci de nada. Pessoal, a gente vai resolver as atividades nas aulas online ao vivo, e aí qualquer lacuna que eu tenha esquecido aqui, a gente resolve por lá, tá? Então nós tivemos aqui também a conferência de Yalta, né? Conferência de Yalta. Ela ocorreu antes do término da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e aí eles já, né, meio que estabeleciam como que vai ser o mundo após a Grande Guerra. Então eles já meio que discutiam o que vai ser da Alemanha, porque eles já sabiam nesse momento aqui que a Alemanha estava perdida, né? Então eles começaram a falar assim, vamos dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Então a zona oriental vai ser ocupada pela União Soviética. Então, e aí uma zona vai ser ocupada pela França, uma zona vai ser ocupada pela Inglaterra, né? E uma outra zona ocupada pelos Estados Unidos. Então, o Estado alemão vai ser ocupado, né, pelas nações aliadas que venceram a guerra. Então, isso, só para a gente entender aqui, pessoal, vamos aqui. Então, vamos lá. Então, a Alemanha, o Estado alemão inteiro, vamos supor que o Estado alemão, ele vai ser ocupado. Ele vai ser dividido em 4 partes, né? Uma parte para a União Soviética, uma parte para a França, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a Inglaterra. E Berlim, que é a capital, que fica dentro da área
da União Soviética, ela também vai ser ocupada, dividida em quatro blocos, tá? Também para a União Soviética, para a França, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, tá? E aí, a União Soviética, eles criam a cortina de ferro, né? A cortina de ferro, que foi o muro de Berlim lá, que separou, né, a cidade de Berlim, a capital Berlim, em oriental e ocidental. Uma parte influência soviética e uma parte influência estadunidense, né? Ou seja, socialismo e capitalismo divididos aqui pela cortina de ferro, pelo muro de Berlim, que só foi destruído em 1991, se eu não me engano, tá? Que quando ocorre, né, a queda do socialismo real ali dentro da União Soviética. Bom, falamos sobre isso aqui, vamos à frente. Então, a Alemanha, ela se rende em maio de 1945. No entanto, o Japão continua em guerra, né? O Japão continua em guerra, principalmente com os Estados Unidos. Então, e aí, os Estados Unidos, querendo terminar a guerra de forma mais rápida, eles bombardeiam o Japão com 2 bombas nucleares, tá? Então, em Hiroshima e Nagasaki, eles jogam uma bomba lá. O resultado disso foi mais de 100 mil mortos, né? E milhões de feridos. E também isso deixa uma sequela radioativa muito forte, né? Até hoje tem povos japoneses que sofrem em decorrência do bombardeio, né, das bombas atômicas que foram jogadas ali no Japão em 1945, né? Porque a radiação causa câncer e isso é uma questão crônica, né? A radiação é um problema crônico, ou seja, ele meio que não termina. Então, até hoje, o Japão tem essa forma, esse ressentimento com relação aos Estados Unidos por eles terem bombardeado o Japão com 2 bombas atômicas, tá? Muitos historiadores, muitos estudiosos falam que isso foi algo muito dramático, muito forte, né? Não era necessário jogar 2 bombas. Aliás, não é necessário jogar bomba em nenhum país, sempre. Não é necessária a guerra e tal, assim. Mas os Estados Unidos foram bastante severos. Eles jogaram uma bomba atômica lá, 3 dias depois eles jogaram outra, você entendeu? O que deixou o Império Japonês sem condições de reação. E aí, após isso, ocorre a rendição incondicional do Japão, né? E aí o Japão começa a ser ocupado pelos estadunidenses, e aí nós temos aí o desfecho final aí da Segunda Guerra Mundial com a rendição do Império Japonês naquele momento, tá? Nós temos aqui a figura dos kamikazes, né? Os japoneses, eles sabendo que não teriam como vencer essa guerra, eles começaram a ter ataques com os kamikazes, né? Ou seja, ataques suicidas, né? Bombardeios suicidas. Os pilotos japoneses, eles não mais jogavam bomba nos seus alvos, eles jogavam a si próprio, né? O seu avião nos alvos dos adversários, tá? E aí o imperador chinês, ele com a destruição das 2 bombas nucleares que foram jogadas ali dentro do Japão, ele ele, né, se rende incondicionalmente aos Estados Unidos e às forças aliadas. Isso foi um fator aqui também importante que a gente tem que falar sobre esse assunto, tá? Bom, as bombas nucleares são bombas, né, em que a divisão dos núcleos, em que pequena quantidade de matéria ela causa uma explosão muito grande por conta da fissão, da divisão dos seus átomos, dos seus núcleos, tá? Então, essa foi uma bomba criada ali por Robert Oppenheimer e ele, na verdade, ele liderou a criação dessa bomba, tiveram vários outros cientistas. Essa bomba foi criada em 1945, também para, né, como uma forma de vencer a guerra, mecanismo de guerra. E aí houve mais de 100 mil mortes, problemas de radiação, tá? Então foi um fator aí que a gente tem para falar sobre esse assunto, sobre a
na Segunda Guerra Mundial. Então, e aí, pessoal, com a derrota da Alemanha, o que ocorreu? O mundo ficou sabendo, se bem que o mundo já sabia antes, né? Porque assim, o Hitler ele escreveu o livro Minha Culpa, Mein Kampf, se eu não me engano, que é em, em germânico, né? Em alemão. Bom, Minha Culpa. Nesse livro ele já estabelecia os ideais dele, né? De antissemitismo, ou seja, antijudaísmo, da necessidade de eliminar, de matar o povo judeu. Então o povo já sabia, o mundo já sabia que o Hitler estava promovendo ações no sentido de eliminar o povo judeu, tá? Mas isso ficou muito mais claro e assim dramático quando as forças aliadas ocupam a Alemanha, porque eles tiram foto, eles documentam os campos de concentração, os judeus mortos, empilhados, eles veem os judeus todos desnutridos, porque os alemães promoviam a fome nesses campos de concentração. Os alemães eles faziam pesquisas com os judeus, né? Eles faziam pesquisas, eles faziam vários tipos de pesquisa. Depois você dá uma olhada na internet sobre as pesquisas que os nazistas faziam durante a Segunda Guerra Mundial. Importante. Então, era realmente algo, né? Era algo realmente incompreensível de como que um ser humano é capaz de tanta atrocidade, tá? Então, as forças aliadas, ao verem aquela atrocidade, eles documentam, eles chamam fotógrafos para documentar tudo aquilo. Por que eles fazem isso? Porque, assim, o Holocausto, né? O genocídio, a matança de judeus em campos de concentração foi tão grave que se não tivesse documentado, ninguém acreditaria que um ser humano, né, uma nação fez isso com um povo fez isso com outro povo. Então eles documentaram isso e com o final da guerra, as nações vencedoras elas se reuniram e criaram lá o Tribunal de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento de Nuremberg ele visava condenar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas, tá? Então, os principais generais, os principais líderes, os principais personagens do nazismo que promoveram atrocidades, maldades, foram julgados, né? Foram julgados por meio aqui do Tribunal de Nuremberg, né? O julgamento de Nuremberg. Então, fator importante aqui. Fator importante, bom, com a derrota dos nazistas, nós tivemos também a conferência lá de Potsdam, em 1945, né, que estabeleceu lá o julgamento de Nuremberg e tal, e algumas decisões foram estabelecidas, né, como está aqui no quadro aqui, que aparece para você no slide, na tela. Né. Os principais líderes nazistas eles foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. A Alemanha ela foi obrigada a pagar 20 bilhões de dólares aos vencedores. A Alemanha foi dividida em 4 zonas, como eu falei anteriormente, e a indústria alemã foi suprimida. Tá? Então, esses foram os fatores. Então, o que a gente tinha para falar é sobre isso. Falamos tudo aqui. Qualquer dúvida a gente vai analisar e explicar durante as aulas online. Tá? Então, após o término da Grande Guerra, né, uma nova ordem surgiu no mundo, né? Então, até então, os Estados Unidos era a principal potência, né? A partir da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a principal potência mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dividiu, né? Dividiu o protagonismo de ser a principal potência mundial com a União Soviética, né? Então, de um lado, você tinha os Estados Unidos capitalista, e do outro lado você tinha a União Soviética socialista. Essas duas nações brigavam, né? Brigavam entre aspas para ter o domínio e influenciar o maior número de países para que aderissem ao seu tipo de visão de mundo, né? Ao tipo de visão capitalista, ou o tipo de visão socialista, né? Então
Após a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, houve um período histórico que nós chamamos de Guerra Fria, que foi a luta entre os Estados Unidos e a União Soviética por ter mais influência no mundo, tá? Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles incentivavam, eles promoviam nações no sentido de elas se tornarem capitalistas ou socialistas, né? Para que eles aumentassem a sua influência no mundo. Bom, aqui nós terminamos sobre esse assunto. É importante que você leia a apostila, faça os exercícios da apostila. Posteriormente, você pode assistir esse vídeo para dar um elemento a mais de fazer com que você entenda e aprenda sobre esse assunto. Então, é só isso por enquanto. Até mais. Bom estudo e até breve.